Olá, aluno! Iniciamos o nosso vídeo 4. Os objetivos de aprendizagem desse vídeo serão demonstrar alguns comandos e a importância deles, como ipconfig, ipconfig/all, ipconfig/release, ipconfig/renew, tracert, ping, path ping, arp e nslookup. Esse é o apanhado que temos para esse vídeo, que será muito importante, pois você já começa a entender alguns comandos que serão usados constantemente para fazer a verificação, para fazer o que chamamos assim de testes básicos, ok? Então, fique atento nesse vídeo, volte nele sempre quando precisar e também verifique no material para saber um pouco mais dos comandos. O nosso primeiro passo para iniciar essa parte desses comandos é abrir o menu de executar. Como é que eu faço essa parte? Como é que eu chego? Você pode usar uma tecla de atalho, que é muito usual, que é muito fácil, tá, de guardar, que você aperta Windows no seu teclado, então aquela tecla Windows, segura ela, pressiona ela e aperta o R. Assim que você fizer isso, abrirá essa tela de executar de ver na sua tela. Depois disso, estará em branco essa parte depois do abrir, em que você vai digitar C de casa, M de Maria, D de dado, CMD, para abrir o prompt de comando. Com isso, clicando em OK, abrirá essa tela preta. Essa tela preta será o nosso prompt de comando, onde é possível digitar alguns comandos para fazer verificações. O nosso primeiro comando, que já está na tela, é o ipconfig. Digitando ipconfig e apertando Enter, você consegue ver algumas configurações do seu sistema, tá? Entre essas configurações, nós temos, por exemplo, o DNS, o IPv6, o IPv4, máscara de subrede, gateway, padrão. São configurações já ditas no material. Então verifique, dê uma olhada, que são partes importantes para você saber como está a sua conectividade. O nosso próximo comando é o ipconfig/all, que é uma opção adicional do ipconfig. O /all, como o próprio nome já fala um pouco mais, ele dá opções adicionais, então seria o ipconfig completo, por assim dizer. Esse ipconfig completo, ele já me mostra algumas opções a mais. Tá aqui, por exemplo, o MAC da sua placa de rede, o modelo da placa de rede. Você pode ver, no caso aqui, que foi uma concessão obtida via DHCP, que será assunto de vídeos subsequentes, que foi obtido em 16 de agosto de 2018, então ela termina em 17 de agosto, ou seja, é uma concessão aí. Você terá esse IP disponível por um dia, ok? Então são alguns detalhes importantes, já começamos a adiantar para entender. E também tem qual é o meu servidor DHCP, entre outras várias opções importantes, ok? Então ele é mais completo do que o ipconfig. No caso do ipconfig/release, que é mais uma opção do ipconfig, você zera a sua configuração. Então, para este caso, este comando só vai funcionar se eu estiver obtendo o meu IP automaticamente, ou seja, via DHCP. Nesse caso, agora você pode verificar que está zerado. Eu não tenho mais IP nesta máquina. E depois eu posso dar um ipconfig/renew. Às vezes essas são uma opção, essas duas opções, o release e o renew, que seria a parte de renovar o IP para pegar uma nova concessão para resolver algum problema. Nesse caso aqui já vai ser importante, porque anteriormente este IP era 192.168.25.7. Na hora de renovar a minha concessão, ele pegou o ponto 17. Okay? Então vocês já podem ver que houve a mudança. Então eu fiz uma renovação. Nem sempre isso será verdade. Muitas vezes ele renova e continua com o mesmo IP. Okay? No caso do tracert, já é um comando de verificação de todo o caminho que o meu pacote está fazendo pela rede. Então, por exemplo, eu fiz um tracert até o Google, www.google.com.br. Você pode verificar que ele passa por esse primeiro roteador,
que é o interno. Depois ele vai para a rede da GVT, isso porque até mesmo foi comprado a GVT pela Vivo. Então a tendência mais para frente também é trocar esses nomes tudo para Vivo, mas por enquanto GVT, GVT e finalmente Vivo. E depois alguns roteadores internos pela internet, com algumas opções a mais aqui, como milissegundos, para a gente saber quanto tempo está demorando para passar entre um e outro, até chegar finalmente no nosso destino. Ok? Então isso é bem importante. Este comando me dá uma ideia se tiver algum problema, se estiver parando essa parte pensando em roteamento, em algum roteador, você consegue saber através deste comando. O comando ping é um dos comandos mais básicos que usamos para testar a conectividade de rede. Aqui utilizei o mesmo site, www.google.com.br. Então ping www.google.com.br, verifico que resposta obtive, foram enviados 4, foram recebidos 4, ou seja, 0% de perda, e eu tenho milissegundos que demorou para cada um desses pacotes retornar. Então esse é um dado bem importante, é o mais básico possível, é o comando ping para teste de conectividade. Depois nós temos um comando adicional, um pouco parecido com o tracer. Vocês podem perceber essa primeira parte, que seria praticamente idêntico, mas no final ele demora um pouco mais, inclusive, para fazer isso, para ter uma ideia melhor. Ele cria estatísticas. Então o pathping é um comando um pouco mais avançado que o tracer, porque te dá algumas estatísticas a mais sobre todo o caminho. O comando ARP já é um comando para verificar como está o endereço MAC. Então aqui nós podemos verificar vários endereços MAC e a conversão de IP para MAC. Tá? Então isso é muito usado para criar uma tabela. Ele cria uma tabela no seu computador que você, qualquer máquina que você tenha feito algum tipo de contato, ele já deixa aqui nesta tabela para ficar mais rápido. Então na sua rede local você não precisa mais resolver. Quando você colocar, por exemplo, para comunicar 192.168.25.10, você já tem este endereço na sua base de dados, ele já faz a comunicação direta. Ele não precisa disparar muitas vezes um recurso conhecido como broadcast para saber quem é aquele IP. Okay? Então esse é um detalhe bem importante. Mais para frente você vai verificar isso durante o curso para entender como é todo esse processo, que é um processo bem interessante. Mas o ARP-A já te mostra essa tabela, então você já começa a ter um primeiro contato com essa tabela, que mais para frente você vai entender a importância. E o nosso último comando que vamos verificar neste vídeo é o NSLookup, novamente www.google.com.br. Este comando já é para verificar se o DNS do Google está certo. Esse você pode fazer inclusive com um DNS interno para verificar se a configuração está certa, para verificar se o DNS está funcionando. No caso desse NSLookup, você pode verificar que existe o endereço IPv6 do Google que ele resolveu e o endereço IPv4. E fala que a resposta não é autoritativa porque esse DNS não está na sua rede. O DNS utilizado neste exemplo é um DNS externo, ok? Então foi um que a gente pegou externamente, a gente tentou resolver este nome, me deu a resposta, ok? Então é bem importante saber que não foi configurado diretamente. Por último, para finalizar este vídeo, você conheceu então alguns comandos disponíveis que serão muito utilizados durante a sua vivência com redes ou a sua vivência com a parte de até mesmo cliente, para você ver se está funcionando ou não. São testes básicos no geral de conectividade ou de verificação de rede, tá? Para você saber o que está acontecendo na sua máquina, entre eles ipconfig, pconfig/all, release, renew, tracert, ping, pathping, ARP e NSLookup. E já começamos a entender um pouco da importância desses comandos, que alguns deles você, durante o curso, entenderá ainda mais o porquê é necessário guardar, é necessário saber e qual vai ser a vantagem de você realmente entender esses comandos. Ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.